E aí, gente, tranquilo? Trazendo aqui a resolução dessa questãozinha, né, da FUVEST, mais uma questão da FUVEST aí, né, na prova de biologia pra gente. Pra gente dar uma olhadinha numa questão que ela colocou aí, trazendo a temática evolução. A gente vai observar aqui o esqueminha que ela colocou pra gente e vai aqui ver do que se trata de fato essa questão, tá? A gente vai ler aqui antes o enunciado, né, para ver do que ela está contextualizando, e então a gente vai para a resolução em si. Ela diz o seguinte, que o esquema a seguir representa o aparecimento de bactérias mutantes, né? Então ele está descrevendo o processo em que bactérias sofreram mutações e está representando então essas bactérias ditas mutantes em uma colônia e o resultado, né, de sua exposição a 4 diferentes condições de cultura. O que ele quer dizer? Que essas bactérias mutantes foram submetidas a variáveis distintas e essas variáveis emitem então uma pressão, né, ali ambiental sobre essas bactérias, né? E aí a gente vai analisar um pouquinho o processo de seleção ou positiva ou negativa, tá? Antes de falar um pouquinho especificamente do esquema que ele representou, a gente vai analisar aqui um pouquinho sobre o evento em si, né? Que é evolução. Mais especificamente, aí a gente vai analisar alguns mecanismos evolutivos, né? Na evolução existem alguns mecanismos que atuam sobre uma população. Então, quais seriam esses mecanismos aí, então? Nós temos basicamente 4 mecanismos aí evolutivos importantes, tá? Quais são eles? Nós temos a deriva genética. Então, deriva genética é um mecanismo evolutivo importante. Nós temos também o processo aí de migração. Nós temos o processo de migração também como um mecanismo aí evolutivo importante. Nós temos também, óbvio, a seleção natural, né? As ideias darwinistas aí, né? Processo de seleção natural. E temos também o processo de mutação. Então, essas 4 ferramentas, esses 4 mecanismos são importantes para os eventos de evolução. Quando a gente fala de deriva genética, vai na palavra deriva mesmo, né? Uma pessoa que está à deriva, uma pessoa que passou por algum momento ali de problema, né, de turbulência, e acabou ele sobrando ali, né, e ficando à deriva. Nesse caso, ele seria uma população. Então, eu tenho algum desastre aí natural, por exemplo, né, ou desastre aí ambiental antrópico, e desse desastre ocorreu uma redução populacional. Então pense o seguinte, se eu reduzo a minha população, né, se o evento promove uma redução populacional, ao reduzir a população, eu reduzo também o pool gênico daquela população. Se eu reduzo o pool gênico, eu reduzo também, né, os alelos daquela população. Então a população se torna menos diversificada do ponto de vista genético. Então os genes, os alelos começam a ficar muito repetitivos naquela população quando ela começa novamente a crescer, porque ela cresce de um núcleo reduzido e esse núcleo reduzido começa a perpetuar os seus alelos. E esses alelos, aleatoriamente, podem ser alelos benéficos ou não, né? Deletérios para aquela população. Então, a deriva genética é um evento importante aí para a evolução. A migração, a gente divide ela em emigração e em imigração, né? E, aquilo que está saindo, E de êxodo, por exemplo, e o I, aquilo que está chegando, né? Interno, está sendo importado, está chegando. Mas o que é que está chegando? O que está chegando é alelo. Então a gente diz que aqui ocorre um fluxo gênico. Fluxo gênico quer dizer que alelos, quer dizer que genes estão migrando entre populações. E aí eu posso ter novidades genéticas dentro daquela população e isso aí promover algum evento aí de
seleção e evolução. A seleção, então, né, proposta aí por Darwin, é aquela onde a pressão ambiental, né, ocorre uma pressão ambiental, ela seleciona os organismos ditos mais adaptados, tá? Lembrando que um organismo, para estar adaptado, ele precisa, além de estar ali no ambiente, sobreviver àquelas condições ambientais, precisa estar se reproduzindo, porque ele está gerando descendência e fixando os seus alelos naquele ambiente. Então, ele está apto a se perpetuar naquele ambiente sob aquelas pressões específicas. A mutação, né? Lembrando que pressão ambiental, ela seleciona. Mutação, nós temos, na verdade, aí uma alteração na sequência de bases nitrogenadas, alteração na sequência de bases nitrogenadas. Tá? Então, eu vou alterar a sequência de bases, e quando eu altero a sequência de bases, eu altero também algo bem importante, que é o produto da transcrição. Se eu altero a sequência de bases, eu altero também o produto da minha transcrição. E o que é que eu vou transcrever, né? Vamos lembrar que na transcrição eu tenho o meu DNA e ele vai ser transcrito em um RNA, tipicamente um RNA mensageiro. Se esse RNA mensageiro é modificado, no processo de tradução eu vou ter uma proteína também modificada. E aí a resposta poderá ser outra. Lembrando que as mutações, elas podem ser mutações positivas, elas podem ser mutações negativas, elas podem ser mutações neutras. Positivas, quando ela altera o aminoácido, e alterando esse aminoácido, altera-se também a proteína, e aí essa proteína tem sua função aí modificada, né? Ou até mesmo inutilizada. Quando ela é negativa, essa alteração, essa mutação promove um processo deletério. Aquela proteína, por exemplo, não funciona mais, um hormônio proteico ou uma enzima passa a não mais funcionar. Então, ela tem uma ação negativa. Quando ela é neutra, a gente diz que a mutação aí não incorre nenhum perigo para o organismo, porque a mudança de base não alterou o aminoácido. Tá? Ou se alterou o aminoácido, é um aminoácido que não influi na síntese daquela proteína em si. Então, a mutação não surtiria nenhum efeito danoso sobre aquele organismo ou sobre aquela população. Tá? Dito isso, olha só o que ele colocou aqui para a gente, né? Nós temos aqui o grupo populacional inicial das bactérias, tá? Que são essas azulzinhas. E perceba que aqui ocorreu um evento de mutação, né? Mutações, que ele identificou aqui embaixo. Os organismos escuros sofreriam a mutação X, os organismos aqui claros sofreriam uma mutação Y. Depois de sofrer essa mutação, foram submetidos a condições. O que são essas condições, então? No laboratório, nós chamamos isso de variáveis. Variáveis, tá? No ambiente, nós chamamos aí de pressões ambientais, tá? Essas variáveis foram chamadas de condição. Condição 1, condição 2, 3 e 4, então. Percebam que na condição 1, os organismos que sofreram mutação X foram todos selecionados. Perceba que houve aqui um processo de seleção desses organismos. Se eles foram todos selecionados, quer dizer então que essa mutação X para esse grupo foi benéfica, né? Favoreceu esse grupo aqui, ó. Então foi uma mutação interessante, né? Favoreceu aí então o grupo, né? E essa população aqui acabou então se dando melhor do que as outras. Na condição 2, perceba que foi a mutação Y, a mutação selecionada nessa condição. Então aqui ocorreu mais um processo de seleção
e ela foi selecionada devido a esse caráter mutacional, tá? Mais uma vez aqui, ó, favoreceu aqui essa população. Na condição 3, a gente percebe que todos os indivíduos foram, de alguma forma, selecionados, né? Perceba que tem aqui a mutação X, né? Um representante da mutação X sendo selecionada, outro representante da mutação Y, e os indivíduos iniciais ali também foram selecionados. Tá? Então, todos estão aí passando por essa condição de maneira aí mais tranquila. Tá? E aqui no Z, na condição 4, nós percebemos que as mutações que ocorreram, tanto a mutação X quanto a mutação Y aqui, ó, foram negativas, ou seja, elas não foram selecionadas por essa pressão ambiental. Então, essa mutação foi uma mutação deletéria, né? Não resistiram àquele fator de pressão e então desapareceram, tá? Desapareceram. Muito bem, vamos ver o que ele colocou aqui para a gente enquanto itens, né, para esta questão. Ele colocou o seguinte aqui: assinale a alternativa com a relação correta entre as mutações e as condições de cultura. Ou seja, ocorreu um evento mutacional, esses indivíduos que foram mutados foram colocados em uma pressão ambiental, em uma variável, em uma condição, e ele quer saber, essa mutação, diante dessa condição, foi favorecida? Se não foi favorecida, por que não foi favorecida? Se foi favorecida, então por que de ter sido favorecida? Mais ou menos isso. Olha o que ele colocou aqui na letra A. A mutação X, tá? A mutação X, que é essa mutaçãozinha que originou esse indivíduo aqui escurinho, inativa, tá? Inativa, ó, os transportadores de glicose. Quando ele diz que essa mutação aí inativa os transportadores de glicose, isso quer dizer que aquelas células não mais absorvem glicose, não mais absorvem glicose, tá? Então, se não absorve mais glicose, é porque aquela mutação inativou os transportadores de glicose. E ele segue dizendo que essa glicose seria aí o açúcar que tem fonte exclusiva de carbono para esse grupo. Imagina, nessa condição 1, os indivíduos que sofreram a mutação que inativou os transportadores de glicose e agora não conseguem mais absorver glicose, sendo que essa glicose é fonte exclusiva de carbono. Como é que eu posso inativar um transportador de glicose e permanecer vivo? E mais, ser selecionado, porque eles foram aqui, ó, selecionados, né? Estão selecionados, foi uma mutação que favoreceu o grupo. Então, esse item está errado, né? Se eu tivesse inativado transportadores de glicose e glicose fosse minha única fonte de obtenção de carbono, eu seria eliminado nessa condição, na condição 1. Tá? Então, esquece letra A, ela está equivocada. Essa mutação não favoreceria esse grupo aí de bactérias. Olha o que ele diz aqui na letra B. A mutação X, novamente a mesma mutação, promove melhor eficiência do equilíbrio osmótico. Lembrando que equilíbrio osmótico é transporte de água, né? Osmose a gente fala basicamente de água, e diz que a água tende a fluir para onde está mais concentrado de soluto. Ele diz o seguinte: a condição 3 tem alta salinidade. Se a condição 3, que é essa condição aqui, tem alta salinidade, então apenas esses organismos aqui escurinhos que tem a mutação, que ele diz que essa mutação apresenta melhor eficiência no equilíbrio osmótico, apenas esse indivíduo mutado teria sido selecionado. No entanto, a gente percebe que os 3 grupos de bactérias foram selecionados. Então, foi uma seleção generalizada, tá? Somente esse grupo que tem a mutação sobreviveria no ambiente com alta salinidade, porque ele tem melhor capacidade ou eficiência no equilíbrio osmótico. Então, este item também vai estar errado
pra gente, tá? Tranquilinho? A letra C, ele colocou que a mutação Y, então agora os grupos aqui representados por essas bactérias clarinhas, né, as branquinhas aí, confere resistência ao antibiótico penicilina. Ou seja, nessa mutação, todos esses organismos estariam imunes, digamos assim, né, resistentes a esse tipo de antibiótico. E o meio de cultura da condição 2 contém esse antibiótico. Se esse meio de cultura contém esse antibiótico e as bactérias são resistentes, né, resistentes a esse antibiótico, então elas sobrevivem. São as bactérias resistentes. A gente volta lá na condição 2, que é essa condição aqui, ó. Perceba que os organismos que foram selecionados, que foram favorecidos, tá, são exatamente esses organismos que apresentam a mutação Y. Eles foram selecionados porque eles apresentam aptidão. Eles estão, ó, segundo a seleção natural, sendo selecionados por uma pressão porque eles apresentam aptidão de sobrevivência diante dessa pressão ambiental, tá? Então, aqui para nós já temos este gabarito aqui, né, de letra C, tá tudo certo, tá? Esse organismo aqui que sofreu essa mutação e adquiriu resistência, então, a esse antibiótico penicilina, vai ser selecionado, vai ser favorecido se colocado num ambiente onde haja a presença desse antibiótico, tá? A letra D, ele colocou que as mutações X e Y conferem vantagem adaptativa às bactérias na condição 4. Perceba que na condição 4, as bactérias que sofreram mutações, ó, elas não foram selecionadas. Então, isso aí não é vantagem adaptativa, tá? Elas não sofreram vantagem, elas foram desfavorecidas. É uma desvantagem, então. Na letra E, ele colocou que a frequência de novas mutações será maior na condição 4. Mais uma vez, ó, a condição 4, as mutações não passaram adiante. Então, a frequência na mutação aqui não vai existir, tá? Lembrando, galera, que frequência é diferente de prevalência, né? Frequência é diferente de prevalência. Frequência, eu tenho aqueles casos ditos novos, tá? E a prevalência, eu tenho todos os casos dentro de um contexto histórico, tá? Dentro de um contexto aí histórico, eu tenho todos os casos, certo? Então, para a gente aqui, né, gabarito é a letra C. Para quem acertou, massa. Para quem tinha alguma dúvida, eu espero ter sanado algumas, tá? Questão bem interessante, questão abordando aí a evolução, né? Trabalhando com bactérias, antibióticos, importante para falar aí da origem de superbactérias também, mas uma questão bem interessante, né? Se curtiu, então curte, né? Compartilha aí e comenta caso queira comentar aí algum tópico, algum ponto, alguma fala que foi dita aqui nessa resolução. E até a próxima, galera.